Você já avisou isso ao seu rosto? Glória a Deus. Você trouxe Bíblia? Levanta sua Bíblia comigo. Diz assim: esta é a palavra de Deus. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Você pode dizer isso de novo? Diga: esta é a palavra de Deus. Quando eu dou importância a esta palavra, eu estou dando importância a Deus. Você está pronto para dar importância a Deus nessa manhã? Glória a Deus. Abre comigo sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Eu vou abrir a minha aqui. Pergunta para quem está do seu lado: você gosta de ler a Bíblia? Se a resposta dessa pessoa foi sim, diz: você vai gostar da escola dominical hoje. Aleluia. Eu acho muito interessante esse capítulo, porque mostra que Jesus, no início, ele diz que Jesus estava com alguns que eram considerados pecadores, né? E ele estava sendo criticado por isso. E Jesus em seguida contou 3 parábolas. A primeira delas, a da ovelha perdida. Depois ele falou da dracma perdida. E por fim, no versículo 11, ele disse o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Aleluia. Pai, te damos graças por essa manhã. Te damos graças por ter nos trazido até aqui em paz. Quão bom, Pai, é estarmos juntos, reunidos para aprender a sua palavra, para ouvir a sua palavra, ouvir aquilo que você quer dizer ao nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para acolher a sua palavra com mansidão. Queremos sair nessa manhã alimentados, edificados, melhor do que chegamos, Pai, mas conscientes da tua vontade, do teu plano para a nossa vida, corrigidos naquilo que precisamos ser corrigidos, animados, motivados, Pai, para viver segundo a sua palavra, para te agradar com a nossa vida, para viver uma vida de santidade, uma vida que possamos ser referenciais nesse mundo, Pai, que possamos brilhar nesse mundo, que possamos fazer a diferença, que possamos cumprir o nosso papel como igreja, como filhos teus, Pai, que possamos aprender mais a sua palavra nessa manhã, para que mais fé chegue ao nosso coração e para que possamos andar mais e mais em amor, porque essa é a sua vontade. Te damos graças porque assim será, pelo teu Espírito Santo, que é o verdadeiro professor aqui nessa manhã, tratando com cada um de nós, naquilo que precisamos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu gosto muito dessa história que nós lemos. Ela fala sobre dois irmãos que estavam em lugares diferentes. Um decidiu sair da casa do pai, pegou tudo o que era seu por direito, saiu e usou de uma maneira que não deveria ter usado, em lugares que não deveria ter ido, e acabou tendo um grande prejuízo, não só material, mas também emocional. Mas finalmente ele caiu em si, e ele reconheceu que ele precisava do pai. Ele reconheceu que ele precisava do pai, e voltou. E quando ele voltou, o seu pai, compadecido, como um verdadeiro pai, o amou, o acolheu, o perdoou, e mais do que isso, festejou a volta dele. Festejou a volta dele. E quando estava festejando, o seu irmão, que tinha continuado lá, servindo ao pai, ficou chateado. Ele foi, gastou tudo que o pai deu, aí quando volta, tem uma festa para ele. Eu sempre estive aqui servindo, e nunca tive essa festa. Oh, aleluia. Você vai entender onde o Espírito quer nos levar nessa manhã. E o pai disse: é preciso que nos alegremos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mais do que isso, o pai disse: você estava todo o tempo aqui e não sabia que tudo o que é meu é seu? Eu estou muito animado por aquilo que Deus tem trazido ao coração do pastor João para esse tempo, um tempo de avivamento de santidade. Um tempo de vivermos realmente a palavra de Deus, de sermos luz nessa terra, de sermos sal nesse mundo. Amém, irmãos? Precisamos ser santos, porque Deus é santo em todo o nosso procedimento. Amém, irmãos? Agora, muitos confundem santidade com religiosidade, mas não é a mesma coisa. Vocês estão aqui? Lá em Mateus capítulo 7, Jesus falou sobre não julgarmos, porque quem julgar será julgado. Aquilo que você planta, você colhe. E ele disse: como você, tendo uma trave no seu olho, pode falar do seu irmão que está com um cisco ou com um argueiro no olho dele? Tira primeiro
Jesus disse: isso é hipocrisia. Tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás claramente, para poderes retirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Jesus não disse que nós não temos que tirar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Jesus não disse isso. Jesus disse que antes de querermos fazer isso, nós temos que tirar a trave que está no nosso. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que quando eu decido andar em santidade, tirando as traves, eu posso restaurar pessoas. Porque quando eu decido andar em santidade, eu decido deixar de julgar as pessoas, eu decido deixar de acusar as pessoas, e eu decido acolhê-las, tratá-las, ajudá-las. Então o tempo de santidade também é um tempo de restauração. Um tempo de santidade é tempo de restauração. Porque quanto mais santos eu e você estivermos, mais pessoas serão restauradas. Eu vou repetir: quanto mais santos eu e você estivermos em todo o nosso proceder, mais pessoas poderão ser restauradas. Seremos referenciais para as pessoas. Seremos referenciais para as pessoas. Mas infelizmente muitos estão na igreja como aquele irmão mais velho. Estão até servindo, mas não estão desfrutando do que é do Pai. Não estão desfrutando da comunhão com o Pai. Não estão fazendo da sua vida uma festa. E são acusadores, são juízes, condenam os outros, são hipócritas. Eu não quero ser assim. Eu sei, irmãos, que é muito poderoso um testemunho de alguém que permaneceu firme sempre. Não há testemunho melhor do que esse. É muito bom ouvirmos um testemunho de alguém que foi para o mundo e estava no mundo perdido e se converteu e foi transformado. É muito bom ouvir isso. Também fortalece muito a nossa fé. Mas um testemunho mais poderoso é de alguém que permaneceu firme o tempo todo. Amém? Agora, não é porque você permaneceu firme ou pensa que permaneceu firme o tempo todo que você pode desprezar quem saiu alguma vez. Ou você pode se achar melhor ou maior do que isso. Ou você pode se achar a única Coca-Cola gelada no deserto. Vocês estão aqui? Não podemos, irmãos. Fique firme, mas fique firme da maneira certa. Em comunhão com o Pai, desfrutando do que é dele. Cuidado para o teu serviço não roubar o tempo da tua comunhão. Vocês estão aqui? Eu sei porque sei que esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo que pessoas voltarão à casa do Pai. Eu estou convicto disso, meu irmão. Já tem acontecido. Pessoas têm caído em si. E essa deve ser a nossa oração. Amém?
Não seja como aquele levita e aquele sacerdote na parábola do bom samaritano, que viram aquele homem lá e passaram de largo. Eram homens religiosos. Eu não quero ser apenas um religioso. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero tratar pessoas. Eu quero ajudar a restaurar pessoas. Eu quero ver as pessoas como Deus as vê. É bem verdade, como eu preguei quinta-feira no culto da família, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Paulo falou aos Gálatas no capítulo 6, verso 7, que de Deus não se zomba. Se você está plantando na carne, é certo que você vai colher corrupção. Se você planta no Espírito, você vai colher vida. De Deus não se zomba. Essa palavra zombar é a mesma que foi usada por Mateus quando ele falou que Jesus estava lá na cruz e as pessoas estavam zombando dele, dizendo: você dizia que salvaria os outros e não pode nem salvar a si mesmo. É você caçoar alguém por aquilo que ela disse está falhando. E quando alguém pensa que porque está plantando algo, ou quando alguém pensa que vai colher algo diferente do que está plantando, essa pessoa está zombando de Deus. Essa pessoa está com as suas ações dizendo para Deus: o que você falou não é verdade, não vai funcionar. Mas irmão, o que Deus falou funciona. O que você plantar, você vai colher. Amém? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas podem viver uma vida de pecado e voltar e está tudo bem. Vai estar tudo bem quando elas voltarem, mas elas vão ter colheitas que não precisavam ter. Vocês estão aqui? Eu estou te animando a permanecer firme. Mas eu também estou te animando a, quando essas pessoas voltarem, você ter o mesmo sentimento que há no Pai. De acolher, de restaurar, de cuidar dessas pessoas, de acreditar, de dar uma nova chance. Não seja como aqueles homens que queriam jogar pedra naquela mulher. Seja como Jesus, que viu arrependimento nela e não a condenou. Mas Jesus também disse: vai, mas não peca mais. Existe um equilíbrio. Vocês estão aqui? Cuidado se você tem vivido uma vida de altos e baixos. Você não sabe onde está se metendo. Um dia você está arrependido, ou aparenta estar arrependido, e no outro é como se nada tivesse acontecido. É como se Deus não existisse. Você está em risco. Arrependimento verdadeiro é mudança de direção, mudança de atitude. É você dar a volta e seguir o caminho contrário. É você largar, é você deixar, é você ter nojo do que fazia e não saudade. Amém? Aleluia. Abre lá comigo em Gálatas capítulo 6. Vamos ler o verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Na versão NVI, em vez de corrigir, está o verbo restaurar.
A palavra grega aí é katartizo, que significa restaurar, restituir, emendar, reparar, colocar em ordem, ajustar, fortalecer, aperfeiçoar, tornar aquilo que ele deve ser. Amém, irmãos? Nós estávamos no ano passado na conferência de ministros lá em Brasília. O pastor Scott Webb estava ministrando. E ele falou sobre esse versículo e aquilo me marcou muito. Ele disse que certa vez um dos professores do Rema chegou para o irmão Reagan, leu esse versículo. Não, o irmão Reagan estava falando sobre restauração. E ele perguntou ao irmão Reagan: por que nós não estamos vendo tanta restauração na igreja atualmente? E o irmão Reagan abriu nesse versículo, leu com ele: olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, procurai restaurá-lo. E o irmão Reagan disse àquele homem: nós não estamos vendo tantas restaurações, porque nós não estamos vendo tantos espirituais. Diga, isso é sério. O espiritual, ele não condena. O espiritual, ele não acusa. O espiritual, ele não julga. O espiritual restaura. O espiritual não descarta, não age com indiferença, não passa de largo. Ele ajuda. Ele investe. Ele cuida. Quem nós temos sido? Lembra da parábola do bom samaritano? O levita e o sacerdote tinham até títulos. Eu não quero só ter título. Eu quero viver o amor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu tenho aprendido algo e tenho colocado em prática. Eu quero compartilhar com você nessa manhã algo que tem me ajudado e eu creio que vai te ajudar também. Você quer saber? Abre comigo lá em 2 Coríntios 11. Eu já perdi tempos preciosos da minha vida julgando pessoas, acusando pessoas, falando do que eu nem sabia direito, falando do que eu nem tinha visto, fofocando, difamando pessoas. E isso é semear na carne. Você está aqui? 2 Coríntios capítulo 11. Paulo, ele vinha falando do seu ministério aqui para os coríntios, justificando o fato dele ainda estar trabalhando e não ser pesado para eles. E no verso 11 ele disse algo muito interessante. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Guarda isso. Vai lá para o capítulo 12. Verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas você diz, o que esses versículos têm a ver com a mensagem? Eu vou te explicar. Eu estava pensando um dia sobre isso, né? Essas três expressões,
a mesma expressão em 3 momentos diferentes que Paulo usou, né? Deus o sabe. E o Espírito Santo tratou comigo, Perilo, nem sempre você precisa saber de tudo. Amém. Oh, aleluia! Deus está te dando livramento nessa manhã. Aleluia! 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 Eu e você não precisamos saber de tudo. Isso me lembra uma situação que eu passei alguns anos atrás. Eu estava com alguns amigos, a gente estava estudando a palavra, e aí nós caímos em um determinado assunto e texto que nenhum de nós tínhamos ainda convicção naquilo, e haviam opiniões contrárias sobre aquilo. E aí um dos meus amigos, e nós estávamos num acampamento, e ele estava um pouco mais exaltado do que os outros, querendo defender o seu ponto de vista. Ia passando a esposa do pastor daquela cidade lá, e ele disse: espera aí, vou perguntar a fulana, vocês vão ver que eu estou certo. Aí saiu da roda, chamou a esposa do pastor, perguntou a ela. Aí ele voltou sorridente, né? Aí a gente pensou, acho que ela concordou com ele, né? Que ele vinha sorridente. Se aí, o que foi que ela disse? Aí ela falou algo que mudou a minha vida. Disse: oxe, que revelação foi essa? O que foi que ela disse? Ela falou: sei lá. E a gente começou a dar risada e ficou rindo lá. Diga: eu não preciso saber de tudo. Ou você pelo menos não precisa aparentar que sabe de tudo. O que você ainda não souber, Deus o sabe, né? Oh, aleluia! Mas muitas vezes, irmãos, caímos no engano de pensar coisas acerca de pessoas, por algo que nós ouvimos, por informações que chegam até nós, de julgar pessoas, de acusar outros, e muitas vezes saímos até falando sobre aquilo, sem nem sabermos a real história. E quando você ouve algo negativo de alguém, naturalmente falando, você não vai mais olhar para aquela pessoa do mesmo jeito. Você vai ter que exercer fruto do Espírito. Você vai ter que andar em amor, para não ver aquela pessoa, como o apóstolo Paulo falou, segundo a carne. Ele disse: a ninguém mais vamos ver segundo a carne. Na versão NVI diz: a ninguém mais vamos ver segundo o que os homens estão dizendo, ou segundo os homens. Você está aqui? Isso tem me ajudado. Quando alguém chega: rapaz, por que será que fulano fez aquilo? Eu digo: Deus o sabe. Aleluia! Vamos andar em amor. Vamos restaurar pessoas. Vamos ajudar pessoas. Vamos investir naqueles que deram brechas e o inimigo os enganou e roubou algo deles. Deus é Deus de restituição, meu irmão. Deus é Deus de transformação. Deus é Deus de restauração. Aleluia. Lá em Ezequiel 37, quando fala da visão do vale de ossos secos, você vai ver essa mesma expressão. Ezequiel estava lá e Deus perguntou a ele: poderão reviver esses ossos? Sabe qual foi a resposta de Ezequiel? Tu o sabes.
E muitas vezes nós estamos dizendo que pessoas não têm jeito, quando Deus sabe que elas têm. Ouça. Eu creio, irmãos, nesse ano, eu declaro em nome de Jesus, nós vamos ver muitos filhos pródigos voltando para essa igreja. É por isso que nós temos que estar andando em santidade. Nós temos que ser espirituais. Não religiosos somente, mas espirituais. Que ama. Porque o amor tem o poder de cobrir uma multidão de pecados. Aleluia. Ô glória. Você está animado? E quando Ezequiel disse, tu sabes, Deus disse, fale. Amém? Jesus, uma profecia de Isaías acerca de Jesus, é que ele não esmagaria a cana quebrada, e nem apagaria o pavio que estava apenas fumegando. E nós somos o corpo dele. E ser cristão é ser como ele. Não esmague a cana quebrada. Restaure. Não apague o pavio que fumega. Eu sei que muitas canas, por elas mesmas, já se esmagaram. Infelizmente. Tem pessoas que estão decididas. E deixa eu te falar algo que também vai te ajudar. Você nunca poderá ajudar alguém que não quer ajuda. Você nunca poderá ajudar alguém que não quer ajuda. Agora abre lá comigo em Tiago capítulo 5. Verso 16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Eu gosto porque Tiago fala isso no contexto de oração. E deixa eu te falar algo que eu aprendi. As pessoas podem fugir das nossas palavras, mas elas não podem fugir das nossas orações. Vou repetir. Pessoas podem fugir das tuas palavras, mas elas não poderão fugir das tuas orações. A nossa oração tem poder. Precisamos deixar de orar somente pelo eu. Precisamos ser uma igreja que intercede. Uma igreja que geme. Que gera. Oh, aleluia! A sua oração é eficaz. Mas você precisa orar.
Aleluia. Eu creio, irmãos, que a nossa oração vai fazer muitos caírem em si. Não só pessoas que estão fora da igreja, digamos assim. Que todos sabem que essa pessoa não está mais lá na igreja, não está frequentando mais. Mas pessoas aqui mesmo, que vêm para os cultos, que precisam de restauração em alguma área da sua vida. Deus é Deus de restituição. Deus está pronto. Você só precisa querer. Você só precisa buscar nele a ajuda que ele tem. O refrigério. Renove nele as suas forças. Naquilo que nós sabemos que precisamos mudar, irmãos, vamos mudar. Vamos nos esforçar para mudar. Vamos buscar na palavra fortalecer as nossas áreas frágeis. Você está aqui? Tem pessoas aqui que o Senhor está mandando dizer, por causa do teu coração sincero, em se achegar a mim. Em reconhecer que precisava de mim. Em lugar de vergonha, você terá dupla honra. Nessa área, em lugar de vergonha, você terá dupla honra. Aleluia. 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 Abre comigo lá em Judas. Judas vinha advertindo os irmãos sobre alguns ímpios que estavam até mesmo infiltrados entre eles, transformando em libertinagem a graça de Deus. Depois ele diz, mas vocês permaneçam edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito, versículo 20. Se guardando no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Mas no verso 22 ele diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, que estão entre dois pensamentos, que estão confusos, que estão enganados. Às vezes eu vejo como aqueles desenhos, né, que uma pessoa tem um anjo aqui e um demônio no outro ombro, né? Alternando entre dois caminhos. Tiago chamou essa pessoa de alguém com ânimo dobre, inconstante. E quantos, infelizmente, irmãos, não estão assim entre nós? Tiago disse, essa pessoa não pode nem supor que alcançará alguma coisa de Deus. Que situação! É preciso se decidir. É preciso ser constante. Firme. Agora, existem alguns que estão assim. E você que está firme? O que você deve fazer? Se compadecer. E ajudar. Aí ele diz no verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor,
detestando até a roupa contaminada pela carne. Eu e você temos que ser influenciadores, não influenciados. É por isso que precisamos estar firmes em uma vida de santidade. Alguém santo é alguém que odeia o pecado, que tem nojo do pecado. Precisamos ser assim. Agora, ter nojo do pecado não significa ter nojo de quem está cometendo o pecado. Nós temos que ter temor a Deus, temos que ter compaixão, sabedoria, para saber como fazer, como reprovar aquilo que eles fazem sem reprová-los. Você está aqui, mas temos que fazer alguma coisa. Algumas pessoas pensam, eu já vi pessoas pensarem assim, infelizmente. Rapaz, a igreja parece um hospital. Pessoas despedaçadas. Meu irmão, graças a Deus que elas estão vindo para a igreja. É aqui mesmo que elas precisam de ajuda. Elas não podem chegar aqui e encontrar o irmão mais velho que o filho pródigo encontrou. Elas precisam chegar aqui e receberem uma festa, serem tratadas. Em Romanos, Paulo ensinou que a forma certa de nós corrigirmos é com toda bondade e conhecimento. Se você não estiver cheio de bondade e cheio de conhecimento, você não está apto para corrigir ninguém. Amém, irmãos? Aleluia. E eu vou encerrar lendo com você Atos capítulo 9. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Diga glória a Deus. Sabe que muitas vezes nós também não estamos valorizando o poder do novo nascimento. Pessoas nascem de novo, mas muitas vezes nós ainda estamos vendo-as ou tratando-as por quem elas eram antes ou pelo que faziam antes. Menosprezando o poder do novo nascimento. Precisamos entender, irmãos, que o novo nascimento não gera instantaneamente mudanças externas. Instantaneamente, a mudança é por dentro. Mas porque mudou por dentro, vai mudar por fora. Mas leva um tempo. Hábitos, costumes, que a pessoa levou anos naquilo. Muitas vezes nós queremos da noite para o dia, mas nem sempre é assim. Precisamos investir, precisamos acompanhar, precisamos cuidar, precisamos tratar. São recém-nascidos. Assim como é naturalmente, é também espiritualmente. Precisa de cuidado. Companhia constante. Atenção. Amém? Diga, vamos chegar lá. Aleluia. Esse capítulo mostra a conversão de Saulo, que depois veio a ser Paulo, né? Chamado Paulo. No verso 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias,
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é, para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias ouviu muitas coisas. Ele disse: de muitos tenho ouvido coisas a respeito desse homem. Na melhor intenção, querendo ajudar Deus, né? Mas faltou para ele dizer: tu sabes. Mas Deus disse para ele: para mim, ele não é nada disso que os homens estão falando. Oh, aleluia. Deus disse: para mim, ele não é nada do que você ouviu falar. Não que o que você ouviu falar fosse mentira. Talvez muitas coisas sejam verdades mesmo. E eram. Mas tinha havido uma transformação que Ananias não sabia. Porque essa transformação é por dentro. É por isso que eu e você não podemos julgar as pessoas, porque nós não podemos sondar o coração delas. Mas aquele que sonda o coração, ele conhece as pessoas. É por isso que eu tenho aprendido a dizer: Deus o sabe, porque é Ele que sonda o coração. Aleluia, aleluia. Para mim, ele não é nada disso. Ele é um instrumento escolhido. Eu vou usá-lo. Ele vai proclamar o meu nome aos gentios. Aleluia! Aleluia! Cuidado para você não estar vendo um Saulo, onde Deus já está vendo um Paulo. Aleluia! Vamos continuar lendo aqui. Ananias obedeceu a Deus e foi. E diz, verso 20, que Paulo logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu quero falar para você que passou por um processo de restauração, ou de transformação, ou você que é recém-convertido. Não importa o que estão dizendo de você, não importa o que estão pensando de você, você já pode ser usado por Deus. Você já pode testemunhar do que Deus fez na sua vida. Não importa o que estejam falando, se estão te julgando, se estão te acusando. Faça como Saulo. Permaneça se fortalecendo. E demonstre com a sua vida que Jesus é o seu Senhor. Demonstre com a sua vida que você agora é uma nova criatura. Demonstre com a sua vida
o arrependimento das obras mortas. Amém? Aleluia. E Deus é profissional em calar a boca das pessoas. Porque contra frutos não há argumentos. Dê frutos. E aqueles que estão te condenando, aqueles que estão te julgando, vão ser os primeiros a reconhecer Deus na sua vida e a glorificar a Deus ao teu respeito. Vão ser estes que vão dizer: só podia ter sido Deus. Aleluia! Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha o tanto de irmão mais velho do filho pródigo aqui. Verso 27. Mas Barnabé é um bom exemplo para mim e para você. Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco já pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé acreditou na mudança na vida de Paulo, investiu nele, trouxe para perto. Amém, irmãos? Não seja como Ananias. Não seja como esses discípulos que não estavam acreditando na mudança. Não seja como Ananias, que estava vendo alguém baseado no que ouviu de outros. Vamos ver com os olhos de Deus. Não vamos ser como aquele irmão mais velho. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Aleluia. Eu quero encerrar com algo. Eu sei, irmãos, que esse é um tempo, como eu já falei, de restauração. Nós vamos ver muitos filhos pródigos voltando para essa igreja esse ano. Amém? Caindo em si, reconhecendo: eu estava errado, eu preciso de Jesus, eu preciso ser santo, eu preciso de compromisso com Deus. Eu preciso cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Vem cá, Felipe. Deus deu uma música a Felipe. Recentemente, né? Voltei. Isso. Como é o nome? Avisa que eu voltei. Ele gravou essa música, vai estar no próximo CD dele. E ele fez um clipe, gravou um clipe recentemente, está sendo editado, ele vai colocar na internet. E Deus tratou isso também no coração dele. Tempo de que pessoas vão voltar. Fala um pouco sobre essa música, sobre o que está no teu coração. Flui aí. Aleluia. Graças e paz, amém? Então, eu estava, acredito que, ensinando em Petrolina. Aleluia. Estava ensinando em Petrolina a matéria Vida de Louvor. E eu tinha estudado para ensinar aquilo, né? Só que teve uma noite que eu comecei a ensinar na sala de aula e terminou e todo mundo recebeu e foi aquele fogo, aquela unção. E foi tremenda a aula. Só que o povo sentiu muita coisa, eu não senti nada. E terminou a aula, eu corri para a casa onde eu estava hospedado e eu disse: Pai, agora tem que ser comigo. O povo sentiu, eu vi que o povo estava sendo transformado, mudado, e agora é a minha vez. E eu reconheci perante o Senhor que eu não estava tão bom quanto eu poderia estar. E que eu sei quem Ele me criou para ser. Eu sei que Ele fez uma pessoa forte. Eu conheço o Felipe que Deus criou. Eu sei que esse Felipe é intenso. Eu sei que ele é preciso, ele é sério com as coisas de Deus. E eu não estava mais vivendo nessa intensidade. Eu não estava levando as coisas tão a sério como antigamente. Ao ponto de sentir saudades de mim. Eu estava sentindo saudade de quem eu sou. Eu estava sentindo saudade da essência que Deus havia me feito. Forte, ousado, intrépido, intenso.
E sabe, querido, isso Deus falou comigo naquele momento, e Ele disse que quando você se expõe, quando você é sincero, quando você visita o lugar secreto, que é um lugar que muitos precisam voltar a visitar, não está sendo tão frequentado assim. E quando você volta a esse lugar, quando você se expõe a Deus nesse lugar, Ele diz a você que você não está bom quanto você pensa que está. Sabe, às vezes a gente pensa que está bom demais, e não está bom demais. Existe muito mais para viver. E eu comecei a escrever essa música lá no quarto. E ela diz mais ou menos assim: avisa que eu voltei, avisa que eu não desisti de viver aquilo que Deus me criou para ser. Avisa que eu insisti em mim, eu vou cumprir e viver aquilo que Deus me criou. Aí no decorrer diz assim: os dias passam, as horas voam, e o sistema que insiste em me mudar. Situações que tentam me levar para um lugar que não foi criado para eu ficar. Cansei de ser igual e de me adaptar ao convencional. Estou quase um normal. Bateu saudades de quem sou, estou voltando a ser. Avisa que eu voltei, avisa que eu não desisti de viver aquilo que Deus me criou para ser. Avisa que eu insisti em mim, vou cumprir e vou viver aquilo que Deus me criou. Amém? Quantos estão dispostos a viver aquilo que Deus criou para ser? Eu acredito que essa daí é uma canção diária. Todo dia quando você acordar, você precisa dizer que você voltou. E naquele momento eu estava precisando avisar que eu tinha voltado. Só que agora eu não voltei da mesma forma, eu voltei mais forte, eu voltei mais intenso. Sabe, às vezes o diabo quer te destruir, te fazer abater, te fazer desistir. Mas eu quero te dizer que existe poder dentro de você o suficiente para não só dizer, mas para cantar. Quem canta não está triste, quem canta está alegre, amém? Então você pode cantar, avisa que eu voltei, todos os dias da sua vida. Mais ou menos. Pensei que ele ia dizer: quem canta os males espanta. Deixa eu te falar, ó. Aleluia. Por essa tua simplicidade, por essa tua autenticidade, essa tua humildade em reconhecer algumas falhas, e essa fome e sede que você tem de Deus e de pessoas. Eu sei o chamado que Deus te deu, em parte, pelo que você já compartilhou comigo. Eu sei que não só essa música, mas muitas outras vão alcançar multidões. Eu sempre tenho dito ao pessoal do Ministério de Música, nós precisamos entender o que nós somos chamados para fazer. Felipe, ele está por um tempo na igreja local, como ministro do louvor. Mas o chamado dele é para multidões. É para alcançar as pessoas e pessoas do mundo. E eu sei que Deus vai abrir as portas certas, no tempo certo, da forma certa. Só continua firme, amando pessoas, investindo em pessoas. E eu sei que muitos vão ouvir essa música e vão voltar. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé? Oh, aleluia. Te agradecemos, Pai, pela sua palavra, pelo seu amor. Ora em outras línguas. Vamos nos consagrar ao Senhor. Paulo falou em Colossenses que com a consolação que nós fomos consolados por Deus, Deus vai nos usar para consolar outros. Naquela área que Deus te alcançou. Por que você acredita tanto na tua mudança e não é capaz de acreditar na mudança de outra pessoa?
Porque você é tão convicto de que você está transformado e não pode acreditar que alguém também pode ser transformado. Quem era você? Ei, não foi difícil para Deus. Ele só precisou de um sim. Deus está trazendo à tua memória pessoas nesse momento. Intercede por elas. Intercede, fecha os teus olhos. Pessoas que começaram com você e perderam o foco. Você que precisa de restauração em alguma área da sua vida, faça a sua oração a Deus. Consagre-se. Diga: eu desisto de tentar na minha própria força. Não adianta, tem que ser do seu jeito, Pai. Eis-me aqui. Se você está aqui nessa manhã